No ar, mais uma possibilidade de conhecer histórias, conhecer trabalhos bem desenvolvidos a partir de um episódio novo do Conexão Famílias Atípicas. Hoje eu estou com a Isabel Gimenez, eu depois digo quem ela é, mas é claro que eu vou fazer o dever de casa. Eu sou Milva Campos, tenho 1,72 m, estou hoje com um vestido preto longo e um casaco de linha um pouco colorido. Eu sou branca, tenho o cabelo castanho, mais pintado, quer dizer, com luzes, então fica um pouco loira. E é isso, estou aqui com a Isabel Gimenez. Primeiro eu vou te pedir para fazer a sua autodescrição. Ela é diretora-presidente na organização Rio Inclui. Seja bem-vinda. Obrigada, Milva. Bom dia. Bom dia. Eu sou uma mulher de 1,60 m, cabelos curtos, também mais claros, tenho mechas no cabelo, olhos escuros, tô com uma blusa bege, uma calça jeans, e tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E muito bonita, gente. Para quem não está vendo, é uma pessoa muito bonita. Bom, você é diretora-presidente na organização Rio Inclui. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre a tua trajetória profissional, que é riquíssima. É que você falasse um pouquinho pra gente. A minha trajetória profissional, ela começa em 1994. Eu sou fonoaudióloga de Sim, formação. sim. A minha escolha pela fonoaudiologia tem a ver com a pessoa com deficiência. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Down. E eu, antes de fazer fonoaudiologia, eu tentei medicina, não consegui, não passei. E Uhum. aí eu decidi que eu não ia ficar repetindo o vestibular. E Sim. aí minha cunhada, então, teve o Vinícius, né? Ele tem síndrome de Down. E eu me encantei pelo aquele universo, assim, do tanto que as pessoas com deficiência são potentes, são Sim. capazes. O Vinícius, ele hoje está com 37 anos, né? Ele já está adulto. E eu acompanhava muito a minha cunhada nesse processo terapêutico do Vinícius. Sim. Então, anos depois, eu faço um concurso público, porque eu sou servidora pública municipal, Sim. e passo exatamente para a instituição onde o Vinícius era acompanhado. Que legal. Então, eu começo a desenvolver a minha trajetória na FUNLAR, que era a Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula, que Uhum. anos depois se transformou na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E aí, dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu tive a oportunidade de ocupar todos os cargos. Eu sou fonoaudióloga, eu fui supervisora, eu fui gerente, eu fui coordenadora técnica, eu fui subsecretária, eu fui secretária da pasta. E lá eu fiquei até o ano de 2000, mais ou menos até 2011. Em Uhum. 2011, então, eu sou convidada pela Cristine Paes e pelo prefeito Eduardo Paes para assumir a Rio Inclui. E a Rio Inclui, então, é onde eu estou hoje, é onde eu desenvolvo as minhas atividades com o público de pessoas com deficiência, por isso eu fui convidada para assumir esse trabalho. Sim. E toda a minha trajetória profissional, ela é dedicada a esse público de pessoas com deficiência. E nós já avançamos muito, né, mas você acha que o que ainda falta a nível de você acha que o mundo já está preparado para a deficiência? Milva, você Para falou as deficiências? você falou de algo que é muito importante, né. O Brasil é um dos países que tem a melhor legislação, né, Sim. voltada às pessoas com deficiência. A gente está num processo, assim, de muitos avanços, mas a gente ainda precisa avançar muito. E eu diria que a luta do momento, uma das principais, é desconstruir o capacitismo, né. A gente precisa, cada dia que passa, desconstruir esse processo capacitista, que está na sociedade, que está no entorno, né, porque existe uma máxima dentro desse universo da pessoa com deficiência, que Uhum. o que é deficiente não é a pessoa, é o entorno dela, né. Sim. Então são as políticas, é o espaço, são as ruas, é o meio de transporte, que não está preparado para receber a pessoa com deficiência. E é o próprio desconhecimento, né, porque eu Sim, acho que quando você começa a se aproximar desse universo, você vislumbra coisas que antes não eram descortinadas. Eu, por sim, exemplo, não via as deficiências. Hoje, a partir do Conexão, eu tive essa grande oportunidade de não só descobrir que existem muitas pessoas, como perceber que elas são extremamente produtivas, né, e que são capazes de sim. inúmeras
coisas. Sim. E é o que você falou, a gente tem talvez uma das legislações mais robustas, mas de encontro a isso, a gente tem uma aplicabilidade ainda um pouco Frágil, né? deficitária. Isso Sim. quem nos disse aqui foram profissionais do direito, pessoas que estão à frente da causa, né? E que dizem que há talvez por essa falta de consciência, né? Sim. E aí, como é que a Rio Inclui, ela faz? Porque eu sei que tem várias ações assim para motivar esse empreendedorismo, essa jornada de Sim. inclusão. Fala um pouco desses projetos A para Rio gente. Inclui, ela é fundada, idealizada a Sim, partir do momento em que a Cristine Paz assume. A Cristine Paz, a nossa primeira-dama do município do sim, Rio, ela é a presidente de honra da Rio sim, Inclui. Ela é engenheira e arquiteta, ela, quer dizer, engenheira de formação e fez arquitetura sim, até o terceiro ano. sim. E aí ela para no terceiro ano, porque, enfim, o prefeito assume a cidade, ela passa a ser Uhum, primeira-dama, mas ela então se encanta pelo universo da pessoa com deficiência e ela recebeu os 5 primeiros pedidos que ela recebeu como primeira-dama sim. foram de mães de pessoas com deficiência. Então ela entendeu que ali não tinha uma coincidência, Não. né? Era missão Era mesmo, missão, né? missão. E aí, então, ela cria, enfim, ela assume a obra social da cidade. Rio Inclui é o nome, então, fantasia da Sim. obra social da cidade, que foi fundada em 1984 e que esse ano de 2024 está completando 40 anos. Nós estamos, então, celebrando um ano inteiro, né, os 40 anos da obra social da Ai, que cidade. lindo. Mas esse trabalho voltado às pessoas com deficiência começa a partir do momento em que a Cristine assume a obra social. E ela então define que o público-alvo seriam pessoas com deficiência em situação de risco e vulnerabilidade social. E o principal programa da Rio Inclui é o Moradia Acesso. O Moradia Acesso é um programa tão relevante, Milva, Lindo. que assim, é um programa tão importante para as Sim. pessoas com deficiência. Ele traz tanta dignidade, porque a gente transforma a casa das pessoas com deficiência em situação de extremo risco e vulnerabilidade social Nossa, na que lindo. cidade do Rio de Janeiro. E esse trabalho ele é um trabalho que ele transforma tanto as vidas que nos conferiu alguns prêmios no mundo, Sim. né? Então eu digo sempre isso para a Cris, né? Eu sou muito feliz de ser uma servidora pública que hoje estou a serviço do terceiro setor, porque a Rio Inclui é uma organização do Eu terceiro ia dizer, setor. não tem, É, não utiliza o dinheiro público, gente, só isso. para esclarecer. Importantíssimo isso que você está Sim, dizendo, que você está sinalizando, porque essa é uma decisão, foi uma decisão tomada. Todo o recurso utilizado nos programas e projetos da organização, sim. ele é oriundo da captação de pessoas físicas e jurídicas e também do nosso Bazar Rio Inclui Fashion, que daqui a pouquinho a gente vai contar um pouquinho. Dentre esses prêmios, em 2014, vocês receberam um prêmio, não sei se já é nessa trajetória, mas acredito que sim. O Prêmio Zero Project. No que consistia essa premiação? Esse prêmio foi um prêmio muito importante na medida em que, quando a gente inscreve o programa Moradia e Acesso para fazer essa apresentação em Viena, nós não tínhamos a dimensão ainda que nós seríamos consideradas uma das 134 práticas mais relevantes no quesito moradia, acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Nossa. Então, a Rio Inclui teve a oportunidade, eu fui apresentar o trabalho em Viena, nós nos sentamos na plenária principal na ONU, discutindo exatamente a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência através da moradia digna, que é o trabalho que a gente desenvolve através do Moradia e Acesso. E nesse momento, a gente tem a oportunidade, então, de dividir a mesa, a plenária principal, com o então vice-presidente do Equador, que é uma pessoa cadeirante e que se encanta com essa apresentação e nos convida para ir, um mês depois, para Quito, para apresentar o Moradia e Acesso. Para Nossa, que toda a legal. equipe que ele liderava. Ele fazia um trabalho parecido com o nosso trabalho da Rio Inclui, reformando casa de pessoas com deficiência, mas ele chamou a atenção dele o fato do Moradia e Acesso ser um programa construído com a pessoa, com a família. Sim. Então, quando a gente entra na casa dessa pessoa com deficiência para fazer a reforma, o arquiteto, os arquitetos, a assistente social traçam ali, né, em conjunto com a família, o plano arquitetônico, o projeto arquitetônico, o plano de promoção da família, mas a família diz para a gente, sobretudo, o que ela quer, o que ela precisa, qual é a cor da parede que ela gostaria. Legal. Enfim, ela decide, a casa é dela. E isso chamou muita atenção do presidente, né, que Sim. anos depois se transformou no presidente do Equador. Sim. E ele transformou
transformou, então, o Moradia e Acesso numa política pública lá no Equador, né? Brasil ensinando, né, ao resto do mundo. A gente fala tanto que o Brasil ele não evolui, que não desenvolve. Isso é uma falácia. Tem muito desenvolvimento, tem muita gente fazendo coisa boa por aí. Exato. E aí, se a gente estava falando do projeto, que agora eu perdi aqui, como é que é? Uma Moradia e moradia Acesso. e acesso. Essas pessoas que são alcançadas, né, por essa ação, como elas são contempladas? Quais são as exigências? Porque, de repente, as pessoas falam, então eu vou reformar a minha casa, né? E qualquer deficiência. Como funciona isso? O programa Moradia e Acesso ele tem critérios bem estabelecidos, que vão desde a faixa etária. Então, é um programa que privilegia crianças e adolescentes, Sim. né, na faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses. Esse é o público prioritário. Não é exclusividade, não é exclusivo, porém prioritário. Ok. Essas pessoas, então, precisam residir em casas próprias, porque a gente propõe uma reforma bastante importante, estrutural, na casa Sim. dessas pessoas. Então, essa casa precisa ser própria. E ela não pode ter auto de interdição, ela não pode estar interditada, enfim, tanto que a gente tem algumas parcerias importantes que nos garantem, por exemplo, que essa casa não tem nenhum abalo na sua estrutura. Então, é um trabalho que a gente constrói através de muitas parcerias, tanto com o terceiro setor, quanto com as próprias... com a própria política pública, com os órgãos governamentais. Sim. Então, como é que essas pessoas chegam até a gente? Fundamentalmente, através das instituições que a gente apoia, que estão dentro das comunidades, organizações do terceiro setor, que conhecem bem o trabalho da Reinclui, mas também secretarias, por exemplo, eu vou falar de um pouco de uma parceria muito importante, que é através do programa de Territórios Sociais, que é um programa em parceria com a ONU, a Habitat, que, na verdade, já identifica dentro das comunidades conflagradas, no Rio de Janeiro, onde estão as pessoas em situação de extremo risco e vulnerabilidade social. São pessoas que se encontram, por exemplo, abaixo da linha da pobreza, que não constam nem nos cadastros, no CadÚnico, por exemplo, né? Então, o Territórios Sociais identifica onde estão as pessoas com deficiência, que atendam os critérios do Moradia e Acesso e nos apresentam essas pessoas, essas famílias, e a partir daí, então, a gente faz a visita e começa a traçar ali o plano de promoção e fazendo o projeto arquitetônico. Então, Territórios Sociais é um parceiro importante, mas também temos, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, através dos CRAs, né, que são os dispositivos da assistência que atuam também com esse público em situação de maior vulnerabilidade, a própria Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, né, e como eu te disse, a gente apoia 29 instituições do terceiro setor. Nossa. E essas 29 É muita gente, né? muita gente. Ali a gente está falando de um universo de 5.500, quase 6.000 pessoas. Tem ideia de quantas quantas vidas vocês já alteraram? Olha, a gente está em torno de 80 casas. Né? Mas aí, quando a gente fala disso, é até interessante, porque a gente não trabalha com quantidade. A gente trabalha com qualidade. Exatamente. Né? Porque nós não somos a política pública. Né? Sim. Então, a gente está muito preocupado e buscando sempre a qualidade, em atender e fazer a diferença e transformar uma vida. Se a gente transforma uma família, uma casa, uma residência, uma moradia, para a gente é 1 milhão. Não, com certeza, é uma conquista, né? É uma conquista de transformação, né? E essa pessoa, ela vai, consequentemente, ter uma qualidade de vida maior que vai, de alguma forma, contagiar o entorno dela, né? Porque uma pessoa mais feliz, ela gera... Então, são várias coisas, nas questões psicológicas, tem muita coisa aí que a gente constrói a partir de uma aquisição material, né? Sim. Abre muitos horizontes. Sim, a moradia digna transforma a vida, né, da pessoa. Né? Exatamente, você foi mais objetiva. E eu queria também que você falasse, você tem consciência, assim, mais ou menos de qual é a realidade da deficiência? Quantas pessoas com deficiência no Brasil, mais ou menos? A gente tem ainda os dados do censo de 2010. A gente está aguardando a liberação dos dados agora de 2022. Mas o de 2010, no mundo, tá, quase 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. No Brasil, em torno de 45 milhões de pessoas. É muita gente. Né? A gente está falando de eu sempre gosto de falar sobre isso, porque você entende que quando a gente está falando de 45 milhões de pessoas, a gente não está falando de minorias, porque isso não é uma minoria. É uma grande parcela da população. É uma grande parcela da população. Né? Então, a gente está falando da importância de se dedicar, de se desenvolver cada vez mais políticas públicas que atendam a esse universo que é tão vasto e tão significativo da população brasileira. E que
vem num e que crescente. vem num crescente, não só pelas próprias questões da deficiência inatas, mas também Sim, do sim, próprio processo de envelhecimento da sim, população, né? sim, Então, sim, vamos envelhecendo e as questões mesmo vão surgindo. Então, se eu sou uma pessoa que hoje não tenho nenhum tipo de deficiência, daqui a um tempo, se eu vivo até os 90, eu posso me transformar, eu sim, posso passar a ser uma pessoa sim, cadeirante, eu posso ter uma sim. limitação motora, né? Então, assim, em alguma medida, a população ela está envelhecendo e essas questões também vão surgindo. Então, é preciso que a gente olhe com cada vez mais atenção e responsabilidade para as pessoas com deficiência e para as suas famílias. Com certeza. E a questão do TEA, né? Porque, por exemplo, nós entrevistamos um especialista em genética e ele disse que a projeção, né, da ONU é que em 2030, a cada duas pessoas, uma esteja dentro do espectro autista, né? Então, como é que vai ser para a gente incluir essas pessoas? A Rio inclui, por exemplo, ela pensa a respeito das pessoas autistas? A Rio inclui ela nesse ciclo, né, que começou em Sim, 2021, sim. ela tem se dedicado muito a desenvolver a metodologia do emprego apoiado, Ah, que é isso uma é legal. metodologia que privilegia a inclusão das pessoas com autismo, com síndrome de Down, ou seja, esse perfil que geralmente o mercado formal não absorve pela lei de cotas. Sim, A gente tem feito um trabalho muito exitoso com pessoas com transtorno do espectro autista dentro desse contexto do mundo do trabalho. Então, são pessoas adultas e que, na verdade, vêm nos buscar exatamente porque querem uma oportunidade no mundo do trabalho. Então, a gente tem desenvolvido, através de parceiros muito importantes, a participação dessas pessoas, por exemplo, em receptivos de eventos, dentro de casas de espetáculo. E eles têm se destacado muito, né? Eles têm se mostrado muito potentes, muito sim, capazes, e a sim, gente tem conseguido dizer para a população de uma maneira geral e para os empresários e para os sim. RHs e para a alta liderança das empresas o quanto essas pessoas são capazes e potentes. Mas para isso a gente capacita não só esse sujeito com deficiência com TEA, mas também as empresas, para que elas possam melhor receber as pessoas com deficiência. Então a gente supervisiona todo esse processo da pessoa com deficiência dentro do mundo do trabalho. Nossa, que belo trabalho da Reinclui, estou impactada. E assim, o mundo precisa se preparar para eles, né, e as empresas, a gente vai ter, assim como tem, responsabilidade social, isso aí é responsabilidade social, né, porque a gente Hum. está falando de uma parte da população muito expressiva. E aí eu vi lá que essas pessoas atuaram no Raça Negra, no show do Raça Negra, do Nath que elas têm a possibilidade. Ah, e você falou de uma outra coisa também que a gente vai pegar o gancho aqui, que é o Convida Rio. Tá aí meio que tá tudo interligado. O que que é o É, Convida Rio? o Convida a Família, Convida Rio é Ah, mais um braço da Rio Inclui nesta gestão. A gente mudou um pouco o nome, mudou um pouco a sim, roupagem, sim, mas na verdade o Convida a Família, Convida Rio tem como objetivo principal viabilizar o acesso das pessoas com deficiência e suas famílias nos sim, espaços de cultura e lazer da cidade. Então são pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de frequentar um teatro, uma casa de espetáculos e que através do Convida a Família, Convida Rio e através dos parceiros que entendem a importância de facilitar esse acesso, a gente tem conseguido cada vez mais cortesias, cada vez mais esse acesso ele está sendo garantido para que essas pessoas possam conviver dentro desses espaços. E aí, meu ver, é tão interessante porque foi hum, através do Convida a Família, Convida Rio, também que esses empresários começaram a entender que essas pessoas poderiam não só serem públicos, espectadores, mas por que não também sim, parte, né, do RH dessas sim, empresas. Então foi muito através dessas participações que começaram através do público como espectador que eles se transformam então em trabalhadores, né? Então eles têm participado de muitos eventos e o Raça Negra, por exemplo, no Farmácia Arena, eles fizeram um receptivo do público e fizeram assim com maestria, com uma destreza, com muita desenvoltura, e esse trabalho ele é um trabalho supervisionado. Então todas as vezes que eles estão ali
fazendo. O receptivo, por exemplo, tem um supervisor da Rio Inclui que está capacitado na metodologia do emprego apoiado, acompanhando de longe, mas orientando, dando a eles ali todas as coordenadas para que eles possam desenvolver daqui a pouco. Incentivando a autonomia, né? Exatamente, E exatamente. qual a importância, assim, da família nessa proposta toda, né? Sim. Porque a gente aqui escuta muito algumas pessoas falarem que a família ela precisa ter essa consciência, né, e caminhar junto com a proposta dessa Sim. inclusão, né, para esquecer essa questão do capacismo, para a gente desmistificar isso, né? Sim. Qual a importância dessa família? Vocês preparam essas famílias também? A gente, na verdade, que era um projeto e virou um programa, o Sim. Atuação, chama Aham. Atuação. Sim. Ele tem como missão trazer cada vez mais o protagonismo da família. Porque quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente, de forma alguma, pode desconsiderar a família. Com e aí, certeza. quando a gente está falando da família, a gente está falando desse núcleo como um todo. Eu gosto sempre de dizer que a mãe da pessoa com deficiência, ela se dedica tanto a esse filho que tem algum tipo de deficiência, que ela acaba, em alguma medida, deixando esse filho que não tem nenhum tipo de deficiência um pouco mais de lado, porque ela tem que se dedicar muito a esse filho que demanda um cuidado, uma atenção, um investimento maior. E a gente, nesse programa Atuação, a gente trabalha, por exemplo, no Convida Família, Convida Rio, na possibilidade dessa mãe, dessa mulher, porque eu digo mulher porque 99,9% das famílias é gerida pelas mulheres, dela levar esse filho que não tem nenhum tipo de deficiência para participar das atividades também. Ai, que Então, legal. ela também, essa mulher, ela também participa de cursos de empreendedorismo, porque muitas das vezes ela não tem condições de estar no mercado formal, mas ela é uma empreendedora nata, então a gente também viabiliza para ela participações em cursos de empreendedorismo. Eu gosto também de dar o exemplo de uma formação que algumas famílias fizeram no Escola. O Escola é uma escola de é uma escola de gastronomia liderada pelo Elias Chiran, que é um parceiro, dono do Baba Osteria, de um restaurante muito bacana, um dos melhores italianos do Rio de Janeiro. E ele fundou essa escola que tem como público prioritário pessoas em situação de vulnerabilidade. Nossa. E nós levamos um grupo de mães de pessoas com deficiência para essa formação. E elas estão voando nas suas comunidades, desenvolvendo as suas atividades dentro de casa. Porque eu acho que isso mostra, né, que todas as pessoas são potenciais, né? Existem e multidisciplinaridades, porque e talentosíssimas, né? Exatamente. Eu conversava com alguém, eu disse, gente, o brasileiro ele precisava ser estudado, porque a capacidade que a gente tem de se adequar, de se adaptar dentro das adversidades mais, né, diversas, é incrível. E nós mulheres somos muito multifacetadas, né? Nossa. Então, esse lugar, né, da mulher que ela acaba assim, conseguindo desempenhar diferentes papéis, é sobre isso, é disso que se trata, né? E assim, aqui a gente tem trazido muito essa temática de cuidar de quem cuida, porque essas pessoas em algum momento, por exemplo, nós já vivenciamos histórias de pessoas que perdem os seus filhos, né? Por algum motivo, essa pessoa que tem deficiência acaba falecendo, vindo a óbito, e essa pessoa dedicou uma vida. E aí o que ela faz com essa vida depois, né? Ou que vivem com LOAS, e de repente, a partir dessa ausência desse LOAS, uma vida inteira dedicada ao seu filho, de uma forma nobre. E aí, a partir daí, o que ela faz? Então, essa possibilidade que vocês estão dando traz esse refrigério, né? Você está preparando uma pessoa para depois conseguir se virar dentro de uma adversidade. Isso é um olhar muito bonito, né? E, Milva, assim, você acabou citando uma situação que a gente viveu na Rio Inclui. Quando a gente volta para esse ciclo, agora em 2021, lá no início, né, de 2021, a gente começa a fazer o nosso trabalho do Moradia e Acesso na Rocinha. E quando a gente chega na Rocinha, a gente se depara com uma família apresentada por Territórios Sociais, desse projeto Territórios Sociais, de uma criança de 9, 10 anos, uma família com 12, 13 filhos. E o João era a criança com deficiência da família. Então, foi através do João que o trabalho veio chegar para Rio Inclui.
E a gente faz, então, a primeira visita, a gente elabora o projeto arquitetônico, a gente traça o plano de promoção para essa família. E quando a gente ia começar a obra na casa do João, a mãe do João tomou um remédio para dormir. E o João, então, virou de bruços e faleceu. Ele teve uma parada cardíaca. Nossa. E essa situação deixou a gente, assim, muito impactada, porque quando o João, então, falece, essa mãe nos procura e diz: bom, então agora eu teria a minha casa, a minha vida transformada, e eu deixo, então, de ter a minha vida transformada porque meu filho se foi. Então, eu perdi 2 vezes. Eu perdi o meu filho e perdi a possibilidade de ter a minha casa transformada. E aí essa história foi muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque então a Isabela Paz, né, a filha do prefeito e da primeira-dama, ela estuda num colégio bilíngue, ela formou um grupo de amigos na escola, ela fez uma vaquinha, ela conseguiu o recurso, o valor da reforma, e as mulheres da família, as irmãs do João, fizeram a reforma na casa com o recurso que então a Isabela liderou e capitaneou Nossa, para que transformar. bonito. E aí essa família teve a sua casa transformada, reformada, mesmo com a perda do João. E esse projeto passou a se chamar a Casa do João. Então a Isabela, ela formou um grupo, né? E aí esse projeto chama a Casa do João. E aí, como a gente sempre fala, né? A família, o exemplo familiar é uma Sim. coisa tão Bonito, consistente, né? É. Uma pessoa que já está com a política, assim, na simbiose já, porque vê o pai, de repente, sim, fazendo coisas, a mãe sim, também engajada, abraçando causas nobres e acaba sendo contagiada de forma positiva. Então, a família foi muito tem bonito isso. muita importância. E aí, quando você fala de arrecadar, né, de conseguir recursos para ajudar essas pessoas, a gente não pode deixar de falar do Bazar Rio Inclui Fashion. Isso. Fala do Bazar pra gente. Olha, esse bazar, eu vou dizer que ele se transformou em algo assim tão, tão bonito na história da Rio Inclui, Sim. porque o Bazar Rio Inclui, ele nasce em 2022 Uhum. como uma possibilidade de captação de recursos para os nossos principais programas e projetos, fundamentalmente o Moradia e Acesso. Sim. E aí a gente entende que para fazer mais sentido, a gente precisava então encontrar uma identidade para o bazar. E o sentido e a identidade foi trabalhar exatamente com moda circular. Então, o nosso bazar, ele faz captação de peças de vestuário feminino, masculino e infantil o ano todo, para que então a gente possa vender essas peças e aí arrecadar. Mas olha que bacana. Algumas marcas que são muito sensíveis a essas questões mesmo de risco, vulnerabilidade, populações mais vulnerabilizadas, conhecem o nosso trabalho e começam também a nos doar peças de suas coleções passadas. Então, marcas super importantes. Como se fosse um off, né? Exatamente. E doam pra gente peças novas, né? E aí a gente tem, hoje, no nosso bazar, peças doadas por parceiros, amigos dos amigos, e também dessas marcas importantes nesse cenário da moda carioca e brasileira, né? E a gente tem feito bazar 1 a 2 vezes no ano. Já fizemos agora uma em início de julho, já fizemos uma edição do bazar em julho. Foi o maior sucesso, foi a edição mais exitosa de todos os tempos. E vamos fazer a próxima no dia 5 de dezembro, no Palácio da Cidade. Você está convidada, com certeza, super convidada. Estarei lá, vou levar a Rosana Bryan. E leva a Rosana, chama suas amigas, leva os amigos, porque os meninos também estão super contemplados, porque nós temos conseguido muitas peças maravilhosas do vestuário masculino e os meninos compraram muito, viu? Compraram muito. Você tá vendo? E aí vai ser, a próxima edição será no dia 5 de dezembro, então. Então a gente espera que a gente possa arrecadar mais peças, mais doações e que a gente tenha um público também tão expressivo quanto tivemos na edição de julho. E aí me veio curiosidade, né? Jornalista curioso, né? E lá nesse bazar você tem assim alguma coisa para comer,
ler, né? Tem uma musiquinha tocando, tem todo Sim. aquele esquema de Rosenbaum, de Tem. Carandaí, essas feiras legais. Tem. Nós temos, assim, a musiquinha tocando, nós Aham. temos aquela parte da gastronomia, com as Olha, bebidinhas, com um bom sim. vinho, né. E a gente tem procurado colocar também uma gastronomia muito carioca, né, por Sim, questões sim, óbvias, claro. né. Estamos no Rio, A gente tá cidade no Rio, maravilhosa. primeira-dama é a presidente de Isso, honra, né, isso, nós temos o nosso isso. prefeito, enfim. Então a gente tem procurado colocar uma gastronomia muito carioca, e Aham, está sendo um sucesso. A edição de julho, como eu te falei, teve lá o cantinho da gastronomia, foi um sim. sucesso, e em dezembro teremos novamente. Em dezembro, inclusive, a gente vai fazer Uhum. um bazar de Natal, né, porque já é o mês do Claro, claro, Natal, nada mais a gente vai justo. fazer ali também um bazar bem especial. Então estão todos e todas super convidados, Sim. convidadas, e você aí nos ajudando a fazer Com essa divulgação. certeza. Então, se você quer se engajar nessa corrente do bem, porque eu acho que assim, quando a gente faz o bem, a primeira pessoa atingida somos nós, né? E aí você ainda pode ter a oportunidade de adquirir peças belíssimas, né, de pessoas de bom gosto, e ainda degustar um bom vinho. Olha que coisa boa. Então convida seu amigo, sua amiga, né? Vai lá curtir E o. doa também, né, se tiver para doar, a gente Isso é, retira. com Doa também, certeza. Eu vou né. falar com as minhas amigas todas. Vamos Isso. doar, claro, por que Vamos lá não? fazer aquela arrumação no É armário, porque né. a gente fala muito de temos que mudar, né? Temos que mudar o mundo precisa, a política precisa, todos precisam fazer, mas a gente pode, começa a Claro, partir da gente, claro, né? Tudo é de claro, dentro para fora, claro. então E aquela peça que para mim não faz mais para o sentido nenhum, outro faz a faz total diferença. sentido, né. Então é incrível, Exatamente. a gente escuta muitos depoimentos, Sim, porque para além do público em geral, a sim, gente chama muito as famílias que são sim, beneficiadas sim, pelos nossos programas e projetos. sim. E aí eu nunca me esqueço do depoimento de uma das mães que disse assim: "Poxa, eu nunca tive uma peça de marca no meu armário. Olha que E os legal. preços aqui são tão viáveis, são tão em conta, que eu consigo ter uma peça de marca pela primeira vez na minha vida, né". É, E aí, assim, a gente faz uma curadoria muito bacana. A gente tem uma equipe de voluntários que sim. é muito dedicada, que é muito querida da gente, né. Então elas fazem ali uma curadoria muito importante das peças Uhum. e a precificação muito viável para que todos possam ter acesso, né. Olha, que maravilha. Eu já estou já curiosa para Sim. chegar até lá. Bom, aí a gente falou disso e eu quero saber de você também que tem uma outra coisa interessante, a sala de leitura inclusiva, que chegará no ICP, no Instituto Consuelo Pinheiro, que também faz um trabalho belíssimo. E eu queria que você falasse no que consiste essa sala de leitura inclusiva. Achei tão bonito esse nome, sabe? É. Eu amo ler, né? Então, Aham. uma leitura que inclui ainda é mais charmosa ainda. Fala É. pra gente Bom, desse. a sala de leitura inclusiva também é um projeto dessa edição da Sim. Reinclui, e ela nasce muito do desejo, da gente trabalhar as questões da acessibilidade de acervos. Uhum. Então, nós temos todo um cuidado, uma preocupação e uma dedicação para que parte desse acervo das salas de leitura seja totalmente acessível a todas as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência visual, auditiva, as pessoas com deficiência intelectual. E, para além disso, a gente monta um projeto de humanização absolutamente acessível. E aí eu estou Sim, falando da acessibilidade arquitetônica, sim. né. Então a gente tem toda uma preocupação com a iluminação desse espaço, e a gente tem privilegiado as instituições parceiras. E o Consuelo Pinheiro é uma instituição mega parceira da Reinclui desde a outra gestão, né. Sim. Então, vai ser para a gente uma alegria poder implementar o projeto Sala de Leitura Inclusiva dentro do ICP. Uma outra situação muito importante dentro desse projeto é disponibilizar esse espaço de sala de leitura para a comunidade, não só para as famílias e usuários atendidos Sim, pela própria instituição, óbvio, sim. mas também para a população que não faz parte daquela entidade. E outra questão que é super importante para a gente é que o dinamizador da sala de leitura inclusiva seja uma pessoa com deficiência. Então, a gente ajuda aos dirigentes, à equipe técnica da entidade que recebe a sala de leitura a identificar um talento, né, da própria entidade, ou, se não for possível, de dentro da própria Uhum. entidade, uma pessoa com deficiência que possa dinamizar e ser o responsável por esse espaço. Então, isso é uma outra premissa do projeto Sala de Leitura Vocês Inclusiva. incluem, vocês aproximam, vocês dão uma oportunidade dessa pessoa mostrar o seu talento e vocês ainda fomentam algo que hoje é
tão... Acho que tem sido um pouco negligenciado, que é a questão da leitura, e que tem uma importância na vida do ser Fundamental. humano, porque quem lê, bem ouve, bem fala e bem vê, né? Acho que Exato. aumenta as nossas... Até a Exatamente. criatividade, você sonhar. Gente, um livro faz a gente sonhar. Faz a gente sonhar, Quantos livros você verdade. já deve ter lido que fez você se Alguns. transportar para algumas... Alguns. E eu vou te dizer que eu mergulho muito. E assim, Sim, eu mergulho tanto que dependendo da leitura, me emociono, sim, né? Eu fico muito sim, emocionada, sim, né? Porque já sou uma pessoa emocionada e dependendo da leitura ficamos sim, mais, sim, né? com certeza. Então, E a importância do terceiro setor? Acho que a gente não pode deixar de falar disso. Qual é a importância do terceiro setor? a importância primeiro eu queria dizer, assim, da minha alegria de estar no terceiro setor, né. Sim, Eu sou uma servidora pública, né, sim. municipal, que tive a oportunidade de desenvolver parte da minha trajetória, a maior parte da minha trajetória profissional dentro do primeiro setor, porque eu Uhum. tenho a política pública na minha veia, mas que aprendi, me encantei, me apaixonei pelo terceiro. Então, assim, a gente sempre discute isso muito internamente na Rio Inclui, a gente sabe muito bem qual é o nosso papel como terceiro setor, Sim. que é desempenhar e desenvolver ações que o primeiro, por questões, por diferentes razões, não desenvolve. Sim, porque às vezes não é possível, né? As Exatamente, não pessoas é acham que é tão possível. fácil, você Não, não é fácil. não É é. uma demanda enorme para chegar, até a questão burocrática também, né? Então Exato, é muito difícil. exato. É, E aí a gente acaba com um pouco mais de liberdade, mas seguindo todos os preceitos da transparência, sim, porque quando a gente está ali captando o recurso para desempenhar nossos projetos e programas, a gente tem uma responsabilidade enorme, porque a gente sim. está usando o dinheiro, né, do parceiro, pessoa física, jurídica. Então a gente tem uma preocupação e uma dedicação muito grande com a transparência. Então, qual é o nosso principal objetivo como terceiro setor? É ser uma incubadora de projetos. Então, a gente sabe que o moradia e acesso, ele não é uma política pública ainda, não é uma política pública, mas é uma meta. Quem Sim, sabe sim, a algum gente dia. transformar esse trabalho tão personalizado, É, que transforma tantas vidas numa política pública, né? é. Então, assim, como incubadora de projetos e programas relevantes, o que a gente deseja é poder levar esse modelo do moradia e acesso para o Estado, quem sabe para o governo federal. É uma meta. É, porque se tornando visível algo, você faz com que as pessoas possam perceber o valor, né? Aquilo que está Exato, escondido ninguém valoriza, mas quando você exatamente. começa a ver, não, isso aí tem, né, tem a Muita sua relevância, legitimidade né? e é relevante. Então a gente vai ajudar. E quando a gente fala de ajuda, e o setor privado, os empresários, como é que funciona? Eles ajudam? Você acha que ainda falta mais essa consciência de abraçar essa causa da inclusão? Olha, você sabe que muito através do Bazar Rio Inclui Sim, Fashion, a sim, gente conseguiu uma aproximação muito grande, né, com os empresários, porque eles passam a entender a importância e a relevância de você transformar espaços e dar acesso a todos. sim. E quando a gente começa a conversar de forma mais, digamos assim, no detalhe, e eles começam a conhecer, eles passam a ser porta-vozes do nosso trabalho e começam a multiplicar a Rio Inclui, que é isso que a gente busca o tempo todo. Mas, assim, a principal fonte de recursos ainda é o Bazar Rio Ainda Inclui. é o É o bazar. Bazar Rio Inclui. Por isso a Por importância, isso a né. importância da gente fazer a divulgação, captar o ano inteiro, divulgar muito, pedir aos amigos que façam seus desapegos, né? Sim, sim. Porque é a principal fonte mesmo de recursos, né? Então, que a gente Esse possa fazer bazar. desse bazar realmente cada vez mais o bazar. Ele precisa ser divulgado e É o cartão de difundido. visita, né, na É isso, verdade. é É ele isso. que está Então, a gente mostrando. transforma a venda daquela peça em moradia digna. É Olha, isso, né? olha, você vê, se pegar uma coisa que não tem mais utilidade para Para você você. e saber que a partir dessa doação você vai estar alterando de forma significativa a história de alguém. É Você isso. vai estar mudando a vida de alguém. Isso é de uma profundidade. E parabéns pela percepção, né? Sensibilidade, essa coisa intuitiva que você e a primeira-dama, e com certeza toda a equipe do Rio Inclui, conseguiram ter. Sim, E aí, obrigada. você trabalha aí, o que mudou na sua vida a partir desse contato todo? Porque eu acredito que, para mim, está mudando muito, né? Hum.
Eu sempre falo que o grande barato desse programa aqui é você criar essa ponte entre o universo neurotípico e a atipicidade, né? Porque aquilo que a gente não vê é aquilo que eu te falei, né? O que não perpassa a nossa história, a nossa vida, a gente acaba não se tornando sensível. Não é maldade. Às vezes, a pessoa não liga. Não, é porque não conhece, não Sim, sabe. desconhecimento puro, né? Exatamente. Então, eu quero que você fale duas coisas. Primeiro, a importância da informação. Porque eu acho que a gente tem tanto desconhecimento. Eu te pergunto, será que está faltando informação de qualidade? Eu, por exemplo, não sabia o que era mielo. Uhum. Olha, a gente vive num momento em que se divulga tanta coisa. Por que você acha que essas informações não chegam para a gente? Pois é, assim, essa é uma discussão também tão interessante, porque Sim, quando a gente conversa é, com um empresário do ramo do entretenimento, sim, tá? Vou dar sim. um exemplo muito do que a gente vive o tempo todo dentro da Ok. Reinclui. E quando a gente está buscando o acesso do emprego apoiado com um empresário desse ramo do entretenimento, Sim. ele diz para a gente assim: poxa, mas as pessoas com deficiência não vêm, não participam como eu gostaria dos espetáculos, dos shows que a gente promove. E aí a gente vai entender o contexto do lugar onde esse show, onde esse espetáculo acontece. Uhum. Ele é acessível? Ele está preparado para receber as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, as pessoas com TEA? Ele está preparado para receber? Então, o que a gente busca, sabe, Milva, é mostrar para esse empresário que, voltando lá à minha fala lá do Uhum. início, Sim. que a deficiência não está na pessoa. Não. Está nos espaços, está na falta de acesso, né? Então, quando, por exemplo, um empresário nos procurou, porque o sonho dele era transformar Uhum. o festival que ele ia fazer Sim. num festival para todos, e quando a gente disse para ele que, para além da plataforma acessível, que ele estava ali já no radar para desenvolver Sim. esse projeto, que ele precisava colocar libras, que ele precisava colocar audiodescrição, ele foi assim, abrindo os canais, sabe? Que ele tem que ter uma questão de adaptar a questão do ruído, né? Exato. Chamam fones, Abafador, abafadores. os Exatamente. abafadores, né? Isso. Então, quando ele foi entendendo a importância de ter o intérprete de Libras ali no palco, interpretando para as pessoas surdas, a importância da audiodescrição para as pessoas cegas, Sim, né? sim. Quer dizer, aquele profissional dentro da cabine, narrando, descrevendo todo o espetáculo para a pessoa cega. Enfim, se a pessoa cega sabe que naquele festival existe audiodescrição, Ele vai. ele vai, Claro. ela vai. Com certeza. Óbvio, né? Agora, é claro que se não existe acessibilidade, ela vai fazer o quê ali? Então, assim, falta informação, falta comunicação, mas falta essa consciência de que a gente precisa preparar os espaços, os projetos, as políticas para todos. Para todos. Para todos. Né? Enquanto a gente tiver com essa limitação, enquanto a gente tiver com essa venda nos olhos, achando que, não, eu vou fazer mais. Tá bom, a plataforma acessível vai ser muito importante para a pessoa cadeirante. Né? Ok, ela vai ter ali o seu espaço garantido. Mas é a pessoa surda, a pessoa cega, a pessoa com transtorno do espectro autista, a pessoa com deficiência intelectual. O que foi pensado ali nesse espaço para ela? É muito maior, né? É muito maior. Muito mais Então, abrangente. assim, não basta ter boa vontade, sabe? Eu acho que, falando das empresas, é importante que a alta liderança, que a média liderança, entenda a importância de ter isso no DNA da empresa. Porque para isso a gente tem que ter investimento, Sim. tem que ter capacitação, tem que ter treinamento. Sim. O empresário do ramo do entretenimento não basta dizer, eu trabalho com responsabilidade social e não pensa em todo mundo. Então, não basta ter boa vontade. Né? Então, a Reinclui está pronta para dar essa capacitação, para fazer essa consultoria, para trabalhar junto, sem perder de vista que o empresário tem as suas limitações orçamentárias, financeiras. Claro. Mas, assim, é possível encontrar soluções muito viáveis e possíveis para contemplar a todos. A partir de uma boa vontade, Claro, né? Da decisão, né? Eu quero fazer, mas eu quero fazer com responsabilidade. Exatamente. Com responsabilidade. Como muitas instituições fazem, né? Por exemplo, essas instituições que levam esses deficientes algumas vezes com suas famílias para locais que eles nunca foram, como vocês fazem na questão cultural, e eles levam o lanche, eles proporcionam o meio de locomoção, alugam é toda uma né? Tem toda uma logística. Exatamente, que é fundamental. Preparada Sim. e às vezes sem nenhum apoio.
sem nenhum apoio. Então, isso é que é o lindo. E outra coisa importante, que você vai falando, aí eu vou lembrando aqui, né? Isso. A gente traz as pessoas com deficiência quando a gente se senta com, por exemplo, com os empresários, com a alta liderança, quando a gente senta com os produtores de evento, para que as próprias pessoas com deficiência possam dizer do que é que elas precisam. Porque um dos lemas da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência é nada sobre nós sem nós. Sim, com então, certeza. eu não posso desenvolver um trabalho para a pessoa com deficiência sem que ela diga o que é que ela precisa. Então, isso parece tão óbvio, né? Parece tão básico. Mas não é, não. Não é, né? Então, a gente leva a pessoa cega, a gente leva a pessoa surda, a gente leva a pessoa cadeirante para que ela diga do que é que ela precisa. Para que ela protagonize a sua própria história, né? Exatamente. Porque isso tudo é sobre ela, exatamente, né? Então, é para ela e sobre ela. Exatamente. Né? Então, totalmente coerente. E o que mudou, assim, para você no teu âmbito pessoal? Você como pessoa, você já teve um sobrinho, né? Mas o que você acha que mudou dentro de você? Muda todo dia. Muda todo dia. Vou dar o exemplo de ontem. Isabel? Vou dar o exemplo de ontem. Me dá, a gente adora história. Vou dar o exemplo. Nós ontem promovemos um encontro, né? A gente chamou de Rio Inclui de Portas Abertas. Tem muitas pessoas com deficiência, adultas e familiares, procurando a Rio Inclui, atrás de uma oportunidade de inclusão no mundo do trabalho. Então, a gente ontem resolveu fazer um encontro que a gente chama Rio Inclui de Portas Abertas. A gente promoveu 3 oficinas para que a gente pudesse identificar os talentos das pessoas com deficiência que estão nos procurando. Lá pelas tantas, eu olhei para uma delas, uma das moças, né? Ela tem síndrome de Down, deficiência intelectual. Eu achei que ela estava muito, assim, fora de tudo o que estava acontecendo ali. E eu encostei e perguntei, o que está acontecendo com você? Você está triste? Você não está gostando do evento? E aí ela disse para mim assim, não, eu tô. Mas eu falei, mas por que você está com essa carinha? Você não sabe o que você quer fazer aqui? Aí ela falou, não, eu não sei o que eu quero. E eu vou te dizer que a tristeza dela me atravessou de um jeito, porque isso não é a pessoa com deficiência, é a pessoa. Ela ainda não se encontrou, ela não sabe qual é o seu talento. É tão normal. Qual é a sua. Isso é tão normal, Às né? vezes a gente chega aos qual 40 e não sabe qual é o sentido. sentido. Qual é o seu talento? A minha filha mesmo. Eu lembro de um almoço que fizemos eu, ela e o pai, e o pai dizia assim, minha filha, o que você quer fazer no vestibular? E ela chorava, eu não sei, eu não quero fazer nada, eu não tenho talento para nada. E aí eu vi um pouco da fala da Carol ontem, a fala da minha filha, que aos 17 anos não sabia. E aí eu falei, bom, Carol, é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a descobrir qual é o seu talento. Porque você só vai fazer aquilo que você de verdade quer fazer. E você ainda não encontrou o que você gosta, o que você quer fazer. E é para isso que a gente está fazendo isso e vamos fazer outras tantas. E na contrapartida você vai descobrindo também os seus talentos, os seus grandes talentos, né? Essa sensibilidade de perceber alguém que está ali isolado. Então eu aprendo todo dia, né? Eu aprendo o que é isso. Não existe a diferença entre ser uma pessoa com deficiência e não ser. Existem as dificuldades, a falta de acesso, a falta de oportunidade que esse público de pessoas com deficiência vive toda hora. Mas são pessoas. Então, quando a gente... por isso que se discute tanto a terminologia, inclusive. Pessoa com deficiência. Porque a pessoa está antes de qualquer coisa. E é uma pessoa. Né? Então, assim, não diferencia da minha filha, da sua, que não sabe qual é o seu talento. Ela não sabe ainda qual é o dela. Falo né? que todos nós somos deficientes de alguma forma, né? Então, você enquadrar uma pessoa porque ela nasceu com alguma coisa que não está dentro do padrão daquela caixinha, né? Sim. Então, você limitar essa pessoa para várias, não. Essa pessoa tem muitos potenciais, né? Então, assim, a minha vida começa com um aprendizado. Eu aprendi e aprendo com as famílias toda hora, todo dia, a todo momento. E aliás, eu disse isso no outro podcast, assim, o quanto... as famílias me ensinam a todo momento, né? O quanto que você sai da universidade achando que você está pronto ali para lidar, e aí vem uma mãe e diz assim, minha filha, olha só, tudo isso que você está me pedindo para fazer com meu filho aqui é tão fora da minha realidade. Acorda, né? Acorda. Alice, não Vencer eu, né? Foi isso que eu escutei, vencer eu por meio-dia, né? Então eu aprendo da hora que eu começo a trabalhar com as pessoas com deficiência e com as famílias, até ontem, até hoje, até amanhã, né? Enfim, é todo dia, E deve mudar o seu olhar para com o seu marido, para com a sua filha, porque
tudo Os fica meus filhos diferente. nasceram nesse contexto da diversidade, da inclusão, né? Ai, Eles que lindo nasceram, isso, que né? privilégio, né? Nasceram, né? Isso é Então muito são bom. assim admiradores, levantam bandeiras dentro dos seus espaços de trabalho. Meu marido é assim, é voluntário na Rio Inclui, é o maior voluntário, assim, ele ama, ele fica esperando a data do bazar, porque ele é caixa, ele trabalha no caixa, né? Enfim, a minha Olha, família está muito envolvida com esse trabalho da Rio Inclui, como voluntários, né? que Então, barato. Acho que eu é vou me isso. incluir aí nesse Te aguardo, te voluntariado. Não, vou te aguardo. falar mesmo. Eu te aguardo. Eu adoro trabalhar e eu gosto de trabalhar por coisas que façam sentido para Sentido. mim, Sim, entende? E sim. eu acho que fazer o bem sempre faz Vamos sentido, adorar. né? É. E diga-me uma mensagem. Eu sempre peço para que as pessoas, a gente está chegando ao final, né, do tempo, então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo ou que vai nos assistir, porque a gente tem sempre algo a dizer, né? Isso. Eu vou falar do momento agora, do hoje, né? Tá. Os Jogos Paralímpicos começaram ontem, foi a abertura. Ai, que legal. Os jogos Isso. estão hoje rolando e o Brasil é o Sim, maior orgulho, um dos maiores medalhistas dentro desse contexto de sim, Paralimpíada. sim. Então, que o Brasil possa investir cada vez mais nos atletas paralímpicos, que não são nenhum ideal de superação. Vamos desconstruir essa É, fala, não. que são heróis, que estão se Não. superando. Tem, Não estão. não, São atletas de alto rendimento, sim, né, que dedicam uma vida, é, né, a estar ali agora, em Paris, sim. brigando por uma medalha. Então, que o Brasil inteiro possa torcer, que a gente possa prestigiar assistindo as Paralimpíadas, e que os empresários possam investir, que o Brasil possa investir cada vez mais nos nossos atletas paralímpicos. Eu entrevistei, tive o prazer de entrevistar um campeão na seleção brasileira de rugby. Presidente, inclusive, da Sociedade de Rugby no Brasil, e ele falou de tudo isso, né, dessa entrega, dessa vivência, de como eles aprendem, o quanto eles crescem, mas a gente não pode olhar para a deficiência, mas para a pessoa. São pessoas que se esforçam, que treinam tanto quanto uma Rebeca, quanto qualquer outro, quanto É um atleta de alto rendimento. É um atleta que se esforça, que se dedica e que precisa ser não só valorizado, mas como incentivado e apoiado. É isso. Isabel, posso dizer que foi um prazer inenarrável foi falar meu. com você. Você é encantadora, uma Muito pessoa obrigada. super, assim, eu acho que a gente vê as pessoas pelos olhos, né? E você tem esse olhar, assim, que brilha quando você fala. E todo mundo, acho que a FBX foi muito feliz nessa escolha e tem sido nas indicações também. Todas as pessoas que se sentam aqui, elas estão efetivamente envolvidas com o que elas fazem, né? E é um envolvimento da alma. Sim. Não é um envolvimento financeiro, porque os recursos são tão poucos. Então é isso. Eu, dessa forma, me despeço, agradecendo a Isabel e a você que fica conosco, que vai nos ouvir. E eu peço, venha fazer parte dessa corrente, né? Para a gente propagar essa bondade, esse engajamento. Então, se você está gostando, ativa as notificações, segue a gente e compartilha esse vídeo para que outras pessoas conheçam trabalhos como esse que a Rio Inclui desenvolve. E olha, colabora com o Bazar. Qual é o arroba? @Rio Inclui. @Rio Inclui. Vou esperar você lá. Muito obrigada e até o próximo. Pronto. Foi bom, né? Foi bom, foi ótimo.